Olá a todos, eu sou a Ana e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Sucessora. A Sucessora é um livro da Carolina Nabuco, uma autora brasileira. Eu comecei este livro ainda no final de setembro, era para participar no projeto da minha querida Ana Lopes do Em Setembro Lemos Brasil, ou Vamos Ler Brasil, já não tenho a certeza como é que se diz o nome, mas que era ler literatura brasileira. Eu tinha este livro aqui há algum tempo em casa, foi-me emprestado pela minha mãe e tinha muita curiosidade neste livro. Porquê? Este livro é muito conhecido por ter causado aqui alguma certa polémica, por causa de um possível plágio que tenha sido a Rebeca de Daphne du Maurier, que terá feito plágio desta obra. É uma obra que também foi adaptada para a telenovela brasileira na Globo e eu, sou-vos sincera, adoro telenovelas de época da Globo, da Record, seja quais forem, se forem de época, eu adoro. Venha Chocolate com Pimenta, venha Cravo e Rosa, venha Alma Gêmea, eu adoro essas coisas todas. Então, estava muito curiosa para ler esta obra e mais uma autora brasileira que eu não conhecia. Então, eu entrei neste livro um bocadinho às cegas. Já tinha ouvido falar mais da Rebeca, portanto, sabia de que é que falava a Rebeca, portanto, sabia mais ou menos de que é que falaria este, e de facto a base é semelhante. Eu ainda não li o Rebeca, quero muito ler para também fazer a minha comparação, mas sabia só, ou suspeitava de que é que falaria. Nós aqui temos a história de Marina, e Marina, quando começa a nossa história, está a chegar à casa do marido, vinda da lua de mel. Então nós percebemos que ela é uma rapariga do campo, uma rapariga que viveu numa fazenda, filha única, criada essencialmente pela mãe, com uma relação muito próxima com a natureza, com uma relação muito próxima também com a fé, educada de uma forma um bocadinho tradicional, já para a época, uma rapariga também com muitas crenças, com muitas formas de se comportar, tudo ali muito definidinho na vida dela. E um dia conheceu o atual marido, o Roberto, que era viúvo. Viúvo não de uma mulher qualquer, mas de uma senhora que era altamente conhecida por toda a sociedade, lindíssima, com uns modos muito característicos, que toda a gente a adorava, toda a gente a amava, aparecia nas revistas por ser um ídolo da moda. Portanto, estamos a falar aqui de uma mulher, a Madame Steam, que era a Alice, que era de facto extraordinária em todos os aspectos e que de repente ficou doente e faleceu em pouco tempo. Então, nós no início da história, o Roberto está interessado em ver umas propriedades ali na zona e vai parar à casa da Marina e conhece-a e apaixonam-se e casam-se imediatamente, assim, daquelas coisas que na época eram muito mais frequentes que hoje em dia, mas que hoje em dia também ainda acontecem. Então, eles casam-se e no início da nossa história ela está a chegar à casa do marido. E quando chega lá, fica quase... Ai meu Deus, onde é que me vi enfiar? Porque a casa é super luxuosa, com móveis de Paris, com uma decoração assim, assado, tudo feito à maneira de Alice, portanto, da falecida esposa. Tudo à maneira dela, com os quadros dela, com tudo, da forma como ela idealizou, e há ali um grande retrato pintado por um grande pintor, precisamente da própria Alice. Um retrato lindíssimo, muito expressivo, que a pouco e pouco começa a aparecer à Marina quase a própria Alice. Ela sente que aquele retrato é quase a pessoa da Alice ali a fiscalizar, a ver se ela está a cumprir tudo. E ela tem muita dificuldade em adaptar-se àquela vida com... Os amigos do marido são todos os amigos que eram da Alice também, muitas vezes até lhe trocam o nome e chamam Alice, todos os hábitos, ela diz aos criados, olhem, hoje vamos fazer isto para o jantar, eles dizem, ai, a madame nunca faria isto, nunca poria isto desta forma, portanto, toda a gente desafia, ela não se sente enquadrada, sente-se muito isolada, muito sozinha e a pouco e pouco, aquela presença do retrato começa a tornar-se quase uma obsessão e ela desenvolve ali uma crença que a Alice de facto está ali, que está ali naquela casa, que a está a vigiar e que ela nunca poderá ser feliz e que não está a cumprir o papel que deveria cumprir como boa esposa. Esta é a premissa do livro. Este é um livro bastante curto, tem 200 páginas e um tipo de letra até bastante grandinho, portanto bastante legível, lê-se bastante bem. Costuma um bocadinho entrar porque no início, como já disse, começa com ela a chegar à casa, mas depois temos aqui umas analepses, eles a explicarem como é que se conheceram, tudo o que estava ali para trás, tudo, a maneira de ser dela, como é que ela foi criada, o que é muito importante para nós percebermos a história, porque de facto a Marina desenvolve aqui esta crença que
a Alice está ali, que está quase como se viva ali naquele retrato, que está quase como viva ali naquela casa, que tudo a lembra da presença dela, e ela desenvolve daquilo quase uma obsessão. A certa altura a autora diz que ela é uma jovem rapariga que nunca na vida ouviu falar em obsessões, nem nestes fantasmas. Aquilo tudo para ela era estranho, ela estar a sentir aquilo era estranho. Tanto é que ela não tem coragem de desabafar com ninguém, nem contar a ninguém o que é que está a sentir, que é o essencial problema dela. Portanto, este livro constrói-se com uma base mais de romance e depois desenvolve-se um bocadinho de suspense e de angústia, porque nós vivemos isto com a protagonista, estas dores que ela tem, este sofrimento, e em diversos momentos apetecia-me dizer: a rapariga desabafa com alguém, vai falar a alguém, mas percebo porque é que ela não o faz. Isso é explicado em todas as referências do passado, em todos os traços da personalidade dela, porque ela é uma rapariga muito, muito doce, muito bondosa, que quer fazer tudo para o marido ser feliz e não tem coragem sequer de tocar nesse assunto. Foi um livro que me surpreendeu imenso pela positiva. A leitura é muito fácil e eu estava o tempo todo a pensar: como é que isto vai acabar? Como é que será que isto vai acabar? Eu tenho uma noção de como é que acaba o Rebecca, mais ou menos. E aqui eu pensei várias vezes: se calhar vai para aquele caminho, mas será mesmo? E acabou de uma forma tão bonita, no meu sentido. Eu fiquei tão surpreendida porque estávamos assim tão envoltos neste suspense todo, nesta coisa tão negra, e acabou de uma forma tão significativa. Acho que fez muito, muito sentido a forma como acabou, pelo menos para mim, que me deixou mesmo com um sorriso no final da obra, e uma coisa que eu não estava mesmo nada à espera. O que eu vos posso dizer é o seguinte: se vocês não se conseguirem relacionar com a protagonista, se começarem a ler a obra e não se conseguirem relacionar com a protagonista, não vão gostar deste livro, é impossível. Eu acho que relaciona-se com este livro quem se conseguir relacionar com a protagonista, quem conseguir sentir as mesmas dores que ela sente e perceber porque é que ela vê as coisas daquela forma. Apesar de nós sabemos que é errado, apesar de nós sabemos que de facto a outra morreu, que não está ali, que a presença dela não está ali, que é tudo sugestão, acho que quem não se conseguir fazer esta relação com ela não vai gostar da obra, é impossível gostar, porque de facto a obra é muito a forma como ela vê as coisas e como evolui e como retrocede e como o amor que ela tem pelo marido é que a segura. Portanto, é muito por aí. Se não se conseguirem relacionar com a protagonista, dificilmente, eu aconselhava-vos a desistir da obra, porque dificilmente vão gostar. Se estão curiosos com esta obra, se já leram a Rebecca, se estão curiosos com esta, acho que devem sem dúvida ler. Lê-se muito facilmente, é muito curto e de facto eu gostei bastante da leitura e do desenrolar. Surpreendeu-me imenso o marido, que eu não sei porque estava a imaginar que fosse um marido um bocadinho mais distante, um bocadinho mais frio, sei lá. Quando nos falamos em obras em que a mulher está muito sozinha e se sente muito isolada, normalmente é o caso de ter o marido se calhar um bocadinho mais ausente, e neste caso o marido é um querido. É descrito como o mais bonito, o mais amável, o mais cuidadoso, o mais que a ama acima de tudo. Olhem, a sério, é daqueles tipo book boyfriends, como dizem, tanto assim aquele homem perfeito que é lindo, milionário, super carinhoso e que a ama acima de tudo. Portanto, não sei, meninas, mas isto está aqui qualquer coisa com muito potencial neste senhor, porque de facto ele, de início ao fim, eu até estava a meio assim à espera, isto não vai correr bem, e afinal, olhem, ele, a sério, é um querido, é espetacular. Gostei muito da personagem do marido, apesar de ser uma personagem bastante secundária. E lá está, fiquei bastante surpreendida com a obra, não estava mesmo nada à espera, mas é muito focada nisto da obsessão dela, desta fixação que ela desenvolve pelo retrato e deixa de conseguir viver dia a dia, tira-lhe completamente a qualidade de vida, esta obsessão. Para quem gosta de PNL, portanto, programação neurolinguística, vai ver aqui muitos traços as crenças limitadoras, as âncoras que ela desenvolveu negativas e depois algumas positivas que ela desenvolveu sem querer para contrabalançar. Portanto, dá aqui um estudo bastante interessante. Para vocês perceberem melhor um bocadinho a escrita da autora e também para perceberem esta dificuldade que a Marina sente a ajustar-se à vida do marido, portanto, o marido milionário com um círculo de amigos enorme, habituado a ir a festas todos os dias e todas as noites, e de repente esta rapariga
do campo tem que se habituar a cumprir esses rituais e ela que é tão caseira e que gosta de estar em casa com um livro tem que ir a essas coisas todas e estar sempre pronta a ir jantar, ir, tudo isto que a angustia, além de toda esta sombra do retrato e a sombra de serem todos amigos da falecida Alice. Eu vou-vos ler aqui só uma passagem também para ficarem com um toquezinho da escrita da autora. Isto é aqui do meio do livro e representa muito bem o que ela sofre nos primeiros tempos a tentar ajustar-se ao estilo de vida do marido. A princípio, Marina respondia com uma vaga esperança de escapar ao divertimento proposto. Vou falar com Roberto. Mas Roberto recebia sempre a proposta com alegria. Aceita sim, acho ótimo, dizia. As noites tranquilas em casa não o atraíam. Nunca, ao chegar do trabalho, mostrava a menor sombra de cansaço. Acolhia qualquer passeio imprevisto, qualquer jogo, qualquer espetáculo, com uma vitalidade de adolescente. Marina já ia aceitando os convites sem perguntar. Dizia, espera um momento, vou consultar o meu carnet. E abria a agenda trazida de Buenos Aires, onde a data do seu primeiro encontro com Roberto estava marcada a lápis, a vermelho, e que afinal se estava revelando utilíssima. Se encontrava a hora livre, dizia, pois sim, com muito prazer, ficaremos encantados, falando como ouvia as outras falarem. Todas as noites eram os mesmos passeios, os mesmos jantares, na companhia de pessoas que conhecia pouco e que não lhe despertavam interesse. Trazia para casa impressões de que não guardaria lembrança. Via-se na incumbência de tratar como amigos as relações que não escolhera e de frequentar com familiaridade casas desconhecidas onde Alice fora íntima. Na roda de Roberto e dos seus amigos, Marina ingressava como uma figura nova para ocupar um lugar vazio. Comparecia nos mesmos quadros e às mesmas horas, aos mesmos compromissos de sociedade que haviam sido os de Alice, com a diferença que Alice, muito ativa, enchia mais ainda os momentos e sabia dar outra vida àquele ambiente criado por ela. Portanto, isto representa exatamente o que ela sofre no início e é muito doloroso. Nós vemos também esta rapariga tão doce passar por isto tudo e a sujeitar-se a isto tudo, que era uma realidade da época, e depois temos esta questão ainda da obsessão e do retrato criado aqui por trás. E é isso, pessoal. Não vou estar aqui a alongar muito mais, acho que já dei a entender o que achei deste livro. Foi uma leitura que me surpreendeu. No início achei bastante lenta, depois fui ganhando ritmo e no final surpreendeu-me imenso. Eu gostei muito, muito. Ainda não sei que pontuação que ia dar, mas acho que estará nas 4 estrelas e meia, mais ou menos, precisamente porque gostei muito da escrita, a história é interessante e depois no final gostei muito da forma como se desenrolou, embora, já disse e volto a repetir, poderá não ser uma leitura para toda a gente, poderá ser uma leitura que não vai agradar a toda a gente. Quero só deixar aqui uma nota em relação ao plágio, porque eu quando acabei de ler esta obra fui pesquisar um bocadinho mais sobre o plágio. Esta obra, na altura em que foi escrita, foi traduzida para o inglês na tentativa de a comercializar noutros países e foi de facto enviada para a editora onde também trabalhavam com a Daphne du Maurier. E na altura, 4 anos depois, a Daphne du Maurier lançou o Rebecca e muitos críticos, ao lerem, identificaram logo. Portanto, não foi a autora que deu conta do plágio, nem foi ela a acusar. Houve vários jornalistas, vários críticos que leram e identificaram logo o plágio. Não só para a linha da história ser parecida, mas para ver algumas cenas em particular. Isto que eu li, atenção, que eu ainda não li a Rebecca. Portanto, o artigo que eu estive a ler, algumas cenas em particular são idênticas e daí eles terem dito, ok, isto é plágio, sem entrar nem pôr. Então eles redigiram os papéis para processarem, para fazerem lá o processo todo, não sei bem que se funciona, para que a Carolina tivesse direito ao dinheiro e trouxeram-nos a autora. E a autora não quis assinar. Na altura, a obra Rebecca já estava a ser adaptada para teatro e já estava a ser preparada para o cinema e a Carolina Nabuco optou por não se meter em guerras, por não fazer nada e por não assinar o plágio. Portanto, tudo indica que terá sido mesmo um plágio, mas a autora não quis avançar com o processo. Olhem, isso é que é ser boa pessoa, hein? Isto foi o que eu li, andei a ver na net, mas se vocês já leram os dois, digam-me em baixo o que é que acharam, se já viram outros artigos que falam disto, deixem tudo em baixo, mas eu estou mortinha por ler o Rebecca também e comparar. Digam-me em baixo se já leram este livro, se já leram os dois, então, o que é que acharam, o que é que acham disto do plágio, contem-me tudo aí em baixo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos e de subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!